Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Mais um programa inédito. Falaremos hoje sobre a Nutrologia Responde. Ela é médica e tem especialidade em nutrologia para nos ajudar a quê? A entender que a nutrologia responde praticamente todos os nossos sintomas, todas as nossas doenças e também responde o que devemos fazer. E nós vamos fazer um bate-papo, um pinga-fogo. Cada pergunta, uma resposta, para que você tire suas dúvidas e possa ir na sua casa se identificar. Se tiver algum problema, procurar ajuda médica. E talvez com as dicas já corrigir hábitos que estão te levando a uma patologia, a uma perda da qualidade de vida. Seja muito bem-vindo, doutora Alana Torres. Prazer. Eu que sou grata de estar aqui, né? Com uma pessoa tão especial e inteligente. Vamos conversar. O segredo nosso é servir, né? E levar conteúdo. Porque pode ver que você mencionou aqui nos bastidores que o paciente já em 60 dias, na maioria dos casos, já deixam de ter sintomas de menopausa ou sintomas que você pega antes, na primeira consulta, e depois já vai para 60 dias e vai exatamente a palavra que o paciente usou, você já tenta corrigir, né? E falou, mais de 80% dos casos, sintomas, já resolve-se em 60 dias. Então é muito legal você fazer a sua missão de vida, ajudar as pessoas e também poder ajudar as pessoas num programa desse. Então, eu quero falar um pouquinho. A nutrologia trabalha muito nos hábitos de como a gente come. Mas a gente percebe que as pessoas mais humildes, geralmente são as pessoas que mais engordam ou têm barriguinhas. Existe alguma relação da pessoa comer errado com alimentos mais baratos? Existe alguma relação de alguns alimentos que talvez a gente tem mais acessível na cultura brasileira, que a gente come, engorda e altera algum exame que acaba fazendo a gente engordar? Tem sim. Geralmente, o que acontece? A gente começa a ganhar peso quando a gente aumenta ali a quantidade de calorias, né? E a perda daquelas calorias são menores. Então, o que a população costuma fazer? Tudo que é mais fácil e que é mais gostoso, né? Eu costumo falar que tudo que é mais fácil e é mais gostoso é ruim para o nosso organismo. A Rita Lee falava isso, desculpa interromper, né? Tudo que eu gosto é ilegal, imoral, engorda. Né? Ela falava isso? Eu costumo falar assim, eu amo falar para meus pacientes assim, isso que eu acabei de falar. Se é bom e tá gostoso, é porque é ruim para o organismo. Então, o meu irmão fala assim, uma das poucas coisas boas saudáveis que eu gosto, não sei se é, mas deve ser, é palmito. O palmito é saudável, mas não é tão barato, né? Mas tá caro, né? Tá bom. Mas, desculpa, eu te interrompi. Os que estão mais acessíveis, você falou, os alimentos que estão mais acessíveis, geralmente tendem a ter uma capacidade de engordar mais fácil. Exatamente. O que as pessoas hoje costumam fazer, até mesmo pela correria do dia a dia, né? Comem carboidratos simples em excesso, que é arroz, batata, fritura, bastante fast food, né? Pão. Sanduíche, pão, bolo, doces, ultraprocessados. Isso tudo está mudando a nossa epigenética, né? Sim. Porque isso tudo gera inflamação no nosso organismo. Hoje as pessoas se preocupam tanto com colesterol, mas o que está trazendo prejuízos mesmo a curto e a longo prazo se chama inflamação crônica subclínica. E o que é essa inflamação? Acabei de comer um sanduíche, bebi um refrigerante. Poucas horas depois, isso já está gerando inflamação, liberação de citocinas inflamatórias, que a gente consegue hoje ver através do ácido úrico, fibrinogênio, PCR, homocisteína. Tudo isso indica pra gente que você está inflamado, que eu costumo falar. Até mesmo o João brinca, estou inflamado. Sim. A inflamação a gente começa a sentir no nosso corpo. Ela é silenciosa, ela é duradoura e ela traz todos os tipos de doenças hoje, incluindo sobrepeso e obesidade. E isso tem um impacto na nossa vida diretamente, né? Sim. Quando a gente pega e vê a cultura brasileira, ela é muito focada em açúcar, né? Nós somos um país praticamente o maior produtor de açúcar, né? Cana-de-açúcar está em todo lugar, tanto é que temos grandes produtores de álcool. Então, o açúcar está muito introduzido, fora os alimentos ultraprocessados e esses carboidratos simples. Mas qual o exame que a gente pode pedir, olhar, né? Que vê já você falou homocisteína, PCR e tudo, mas ligado ao açúcar que eu tô. O que eu posso olhar como marcador de inflamação ou que aquilo pode gerar ganho de peso que eu preciso ter uma atenção? Exato. Quando a gente fala de açúcar, a gente fala que hoje é uma droga, né?
As pessoas consomem açúcar, é como se fosse um prazer que elas têm ali, né? Sim. É um prazer no momento. Vamos comer um bolinho, chega um bolinho. Bolinho, Isso aqui é outro doce, bolinho. Doce, e depois vem a Comprei culpa. um docinho. E até mesmo fruta, né? As pessoas comem, não, minha alimentação, 10 frutas no dia, que não é legal, porque aquilo ali vai virar açúcar no sangue, né? Tem a frutose. E o exame que, igual as pessoas chegam, não, minha glicemia tá boa, doutora. Mas quando a gente vai olhar a insulina, tá altíssima, né? A insulina hoje é um indicador que a gente precisa ficar preocupado, porque a gente vai aumentando a insulina para tentar manter a glicose baixa. Só que chega uma hora que a insulina aumenta tanto que ela não consegue mais fazer o efeito dela, né? Que é baixar a glicose, e leva a uma resistência insulínica. E isso ganha peso, inflama e traz prejuízos em todos os sentidos para o paciente. E ainda tem uma predisposição maior a evoluir com diabetes, né? E aí o tratamento, né, o remédio disso, né, é realmente a retirada desses açúcares e a redução alimentar desses agentes que estão dando pico de insulina. Qual que é o tratamento? Quem está ganhando peso e está usando muito açúcar e a insulina elevou. Isso, aí que eu sempre falo, tem que fazer uma reeducação alimentar imprescindível. Quando a gente fala em reeducação alimentar, todo mundo pensa, aquelas dietas loucas, malucas. Não, não é isso. Certo. Reeducação alimentar hoje, se eu estou comendo 10 pães, se eu estou comendo 10 frutas ao dia, é diminuir um pouquinho a cada dia. Se estou comendo 10, passa a comer 9, 8, 7... até quando você estiver comendo uma, que é a sua necessidade, né? Sim. E também, além de reeducar a alimentação a curto e a longo prazo, tratar também com medicamento. Tem pessoas que têm que tratar com medicamento. As pessoas, elas têm medo do tratamento medicamentoso, na maioria das vezes, mas tem resistência insulínica, se você não tratar com terapia medicamentosa, não vai melhorar. E hoje a gente tem desde medicações que você compra na farmácia popular, que é a metformina hoje, né? Que é uma ótima medicação para tratar, inclusive se tratando em longevidade, é uma medicação barata e que traz ótimos benefícios em relação tanto à insulina como à glicemia e até medicações melhores, que hoje a gente tem as dapaglifosina, que além de diminuir resistência a insulínica, elas melhoram, são protetores cardiovasculares. Sim. Tem a semaglutida, tem a tirzepatide, tudo isso depende da necessidade do paciente naquele momento. E sem falar que nós temos estudos também com a atividade física, e principalmente a musculação, diminuindo a glicemia e a resistência insulínica. Ou seja, foi feito um estudo com pacientes que tinham glicemia alta e pacientes que não tinham, só tinha a insulina alta, feita a musculação e logo depois da musculação ter baixado a glicemia e a resistência insulínica. Então, musculação. Tá aí uma ótima atividade física que a maioria das pessoas não sabem do seu benefício. E que tem um impacto direto em diminuir tanto glicemia como insulina. Olha que legal. Então, pessoal, se você está preocupado só com a glicemia, às vezes você tem que olhar a insulina. Às vezes precisa de mudança de hábito, de reeducação alimentar. Às vezes precisa de medicamento e a musculação. Várias vezes nós falamos no programa os efeitos positivos da musculação, inclusive longevidade, né? Porque a sarcopenia, que é a perda de músculo, a gente já conversou aqui uma vez, é o que mais mata idoso, né? Porque ele perde os músculos, aí começa a ter problemas gravíssimos. Então, precisa cuidar disso. Um outro ponto que eu quero saber que a nutrologia pode nos ajudar. Queda de cabelo fraco, meu cabelo não é mais o mesmo. Quais são os exames que a gente tem que ficar atento, que já mostram que ali tem uma deficiência, e o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, ou o tratamento que existe para a gente melhorar nosso cabelo, que a nutrologia pode nos orientar a melhorar o cabelo, a queda de cabelo. Isso é importantíssimo, né? Queda de cabelo, quando a gente fala, multifatorial, né? Tem várias causas, mas o que eu mais vejo no dia a dia causando queda de cabelo é as deficiências de vitaminas, minerais e alterações hormonais também causam, tanto quando tem excesso como a falta cai. É por isso que a gente fala, a gente tem que manter nosso organismo em equilíbrio, homeostase, né? Nem de mais, nem de menos. Então, os exames que a gente precisa ver, os minerais, zinco,
ferro, ferritina. As pessoas falam, meu ferro tá bom. Quando olha a ferritina, tá lá 10, 12, 16. Sim. E a maioria das pessoas que eu vejo não olha a ferritina. E aí tá precisando repor ali o ferro, e aí só tá olhando pro ferro, né? Não tá vendo o indicador que é a ferritina. Vitamina B12, vitamina D e diversas outras vitaminas que a nossa alimentação hoje não consegue que a gente tenha uma absorção ideal. Por quê? Lembrando, todo alimento hoje, ele não te dá a quantidade de vitaminas, minerais que a gente precisa para manter nosso organismo em funcionamento. Por isso que é essencial a suplementação. Suplementar, né? Legal. E hoje os nossos cabelos, uma simples vitamina ali que está deficiente, ele cai em excesso, né? E isso é ruim, principalmente para a mulher. O homem hoje está se preocupando bastante. A gente precisa ver também, às vezes, vários hormônios se convertendo, que leva ali a queda do cabelo também, que precisa ser avaliado. Legal. Então, o que eu falo assim, sempre olhar as vitaminas. Vitamina B12, vitamina D, zinco, selênio. Tudo isso vai contribuir para que você não tenha queda de cabelo. Legal. Pessoal, não parece, mas já passou-se mais de 12 minutos. Vamos para um leve break e já voltamos. E vamos continuar com mais perguntas. Pinga Fogo, a Nutrologia Responde. Já voltamos já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, aqui no nosso Pinga Fogo, Nutrologia Responde. Nós vamos pôr mais Pinga Fogo aqui. Nós temos uma dificuldade muito grande que, às vezes, quando a gente vai ficando acima dos 40, a gente fala assim, estou ficando velho, né? E aí, no homem e na mulher, acontece uma perda de performance. A gente fala assim, puxa, não sou mais o mesmo. E, às vezes, a gente sente isso na disposição, né? Na velocidade de raciocínio, né? Com 18, 20 anos, você era a velocidade de raciocínio. Agora, com mais velho, tem uma dificuldade de lembrar, talvez, o número de telefone, tal, algumas coisas. O que a gente pode fazer do ponto de vista nutricional, tanto como exames, né? E o que a gente pode fazer de hábitos e alimentações que nos ajudam a aumentar a performance cognitiva, a parte mental? A gente precisa avaliar o conjunto, né, de tudo. O que está acontecendo? Porque o envelhecimento, ele vai levar a essa diminuição aí de memória, cognição. Dizem pra gente, desculpa interromper, que só tem dois caminhos. O melhor é envelhecer, porque o outro é ir embora. Então, não tem jeito. Só tem dois caminhos. Então, vamos envelhecer, mas aí a gente quer envelhecer com qualidade. E aí que eu falo pra todo mundo, gente, hoje os 50 anos é os novos 30. Mas depende de uma coisa. Vai olhar e vai se cuidar para onde precisa? Porque quando a gente fala na nutrologia, tratamento integral, né? É um olhar para frente. Sim. E lembrando que a conta, ela sempre chega, mas ela não costuma chegar com 30, né? 40 ela começa a chegar. Sim. 50 ela chega de vez, 60 então nem se fala. Só que hoje nós precisamos estar olhando para tudo no nosso corpo. Se observar.
Se a memória está ruim, o que está acontecendo? Minhas vitaminas, meus minerais estão ruins? Eu estou me alimentando corretamente? Porque o que eu vejo também as pessoas? Para não engordar, eu vou tirar o carboidrato. Não come proteína em quantidade ideal, não come carboidrato em quantidade ideal, não consome gorduras boas em quantidade ideal, e isso tudo tem um prejuízo. Quando a gente fala em memória e cognição, se uma pessoa hoje não faz atividade física, principalmente a musculação, por que a gente está batendo tanto na musculação? Porque os estudos hoje, eles estão todos falando dos benefícios da musculação, principalmente relacionado ali ao intestino-cérebro, né? Então, se a gente faz musculação, a gente está estimulando, movimentando o nosso corpo. Certo. E isso não vai fazer a gente envelhecer a curto prazo. E isso tudo estimula as nossas sinapses, estimula o nosso cérebro e vai facilitando o equilíbrio ali. Então, sempre tem que estar alinhado. Musculação, suplementação, Sim. alimentação, tudo isso é primordial. E suplementar o que é necessário. Ômega 3, hoje a gente tem um benefício incrível de ômega 3 no nosso cérebro. E é uma simples suplementação que a gente tem que suplementar todo dia. Eu tomava e parei. parei. E assim, a gente para de tomar todo dia. E o ômega 3, ele é um potente antioxidante, anti-inflamatório natural, estimula o nosso cérebro. Eu o whey, percebi. a creatina. Todo mundo, doutora, eu tenho medo de creatina que causa pedra no rim. Gente, não causa pedra no rim creatina. Ele é um suplemento que vai te ajudar na recuperação muscular, vai te ajudar no cérebro, na memória, cognição. E tudo isso são suplementos assim, 40 a mais tem que tomar. Se quiser envelhecer com qualidade de vida, tem que tomar. E doutora, você falou sobre a relação, a musculação ajuda na relação mente-intestino, cérebro-intestino. Me fala um pouquinho sobre a importância do intestino estar bem regulado na questão da mente, né, e o corpo também. Como é importante a gente ter atenção ao intestino. E você mencionou também que não era só tirar alimentos, tem que colocar coisas boas, gorduras boas. Porque tira o carboidrato, mas tem que colocar carboidrato de qualidade, não é assim. Tira aí tudo, depois tira a proteína também que precisava. Exato. Então me fala da importância do intestino e colocar alimentos bons também. E a importância da glutamina. Ótimo, vamos falar. Vamos. Então, do que a gente estava falando aqui relação intestino da e relação cérebro. intestino-cérebro. Hoje a gente fala que o nosso intestino é nosso segundo cérebro. Doutora, mas por que inventaram isso? Há muito tempo vem se estudando o intestino. O intestino, ele tem uma relação direta com o nosso cérebro. Então, quando você tem uma alteração da microbiota intestinal, que é uma desbiose intestinal é quando você tem mais bactérias ruins do que boas. Tá. E isso vai liberando ali toxinas que geram uma neuroinflamação no cérebro. Tá. E isso produz menos neurotransmissores e aí as pessoas costumam ficar mais ansiosas, mais depressivas, não tem ali quantidade ideal de dopamina, de serotonina, e isso tudo tem pessoas que você trata o intestino e ela melhora uma depressão, melhora uma ansiedade. Sim. E principalmente também em relação ali do intestino com o nosso fígado, porque hoje as toxinas estão tudo ali. E aí começa paciente que está em desbiose intestinal, que é o desequilíbrio da microbiota, não absorve a quantidade ideal de vitaminas, minerais, alimenta, mas nem tudo ali é metabolizado. E isso tem prejuízos em relação à absorção. Por exemplo, às vezes você está tomando uma medicação oral, não está absorvendo. Por quê? Está indo embora. Está tudo indo embora ali nas fezes, é o que a gente costuma falar, cocô caro, né? Não está absorvendo porque você tem ali uma desbiose intestinal que Pagou o remédio, aí vai embora o remédio e realmente... E não resolveu o que está resolvendo. Tá. Então, até mesmo quando a gente está tratando uma mulher ou um homem que está na reposição hormonal e ele não está melhorando, vamos olhar para o intestino, porque o intestino é ideal. Você tem que fazer ali uma limpeza hepatointestinal para tirar aquelas toxinas. Sim. E para começar a metabolizar tudo que é preciso. E quando você falou dos alimentos, as pessoas hoje, por exemplo, é aumentar a quantidade de proteína, mas qual proteína? Porque hoje a carne vermelha, se a gente come ela em excesso, às vezes a gente não tem ali as enzimas digestivas para digerir tudo que a gente precisa. A carne vermelha, ela é muito inflamatória hoje
Então, quanto menos de carne vermelha a gente colocar durante a nossa semana, é melhor. Porque a carne vermelha hoje ela é muito, muito inflamatória, porque hoje a gente sabe de como o gado está sendo criado, né? Sim. E tudo e aquilo ali tem impacto. Então, preferir carne branca, peixe, o frango, né? Mas lembrando que também que tudo isso aí, a gente está mudando tudo, né? O que a gente alimenta hoje pode ser o mais saudável possível, que está tendo impacto direto no nosso organismo. Sim. Gordura boas, sempre a gente prezar ali pelo abacate, tem que ter o peixe, um atum, salmão, tudo isso é bom. Azeite de oliva, preferir azeite de oliva, que é sempre o mais saudável pra gente. Isso tudo é gorduras boas que a gente vai colocando, mais que a gente precisa, né? Igual todo mundo fala, ai doutor, eu vou parar de comer óleo. Tá, mas o óleo ele é ruim, mas tem gorduras que elas são boas e elas são imprescindíveis até mesmo pra gente produzir hormônio. Quando a gente olha ali a cascata de produção hormonal, o primeiro que tem para produzir todo o restante é o colesterol. E as pessoas às vezes estão ali com colesterol de 230, aí tomam um remédio para baixar esse colesterol, baixa demais o colesterol e que vai ter impacto na produção. Tá vendo como é a nutrologia? Nada conversa sozinho. Hoje não tem como a gente, vou tratar aqui o colesterol. Tá, não. Mas por que esse colesterol tá alto? Sim. Às vezes eu vi paciente que tava ali o colesterol alto, mas era por deficiência de hormônio, no homem principalmente. Sim. Testosterona do homem lá de 120, 130, Sim. Colesterol sobe para tentar produzir mais hormônio, e aí trata o colesterol. Mas o problema é outro, né? Outro. Ali está tratando meio que quase um sintoma, né? É uma Exatamente. reação. A ação mesmo está em outro agente. E uma coisa que eu perguntei, mas aí a gente não chegou a falar. A glutamina, que falam da glutamina, você falou da creatina, a importância da creatina. A glutamina, ela tem importância para nós em que órgão ou em que sentido? A glutamina hoje, ela é um suplemento importantíssimo. Glutamina ajuda no nosso sistema imunológico, ajuda na nossa massa magra, ajuda no nosso cérebro. Ela tem diversas funções. Sempre tem que tomar glutamina, doutora? Não, sempre tem que avaliar qual é o momento que você está precisando tomar glutamina. Mas é um suplemento essencial para nosso envelhecimento saudável. E eu falo assim, de 10 pacientes, 8 precisam suplementar a glutamina. Então, para o nosso sistema imunológico, para a nossa massa magra, para o nosso cérebro, para o nosso organismo no geral, a glutamina é essencial. Muito legal. Procure ajuda. E esse é Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, levando conhecimento para você e na sua casa. Beijo para vocês e até a próxima, na semana que vem. Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro, fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming, com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9, aqui sua picanha é nota 10.